Fé em você. Boa noite, Flávia. Ai. Boa noite, minhas queridas irmãs. Boa, boa noite. Oi, Sheila, seja bem-vinda. Boa noite. Ai, que calor. Deixa eu ver se já está gravando. Não sei se já está gravando. Está gravando? Ai, que bom! Então, boa noite a todas vocês, boa noite a vocês do YouTube e a vocês que vão assistir mais tarde, sejam muito bem-vindas a um curso de culinária! Eu estou de avental, na minha mini cozinha, mas que cabe pelo menos 2 pessoas, que é o que interessa, a gente está cozinhando mesmo. E o objetivo aqui é ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre a vida espiritual, mais focado na cozinha. É muito bom, é muito gostoso. Antes de começar, eu quero fazer uma oração para todas nós, tá bom? Então vamos orar. Grandioso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de poder ensinar as pessoas um pouco mais sobre a sua palavra. Obrigada por me usar, obrigada por usar cada mulher que está aqui, que ainda vai aparecer no grupo. E obrigada, Pai, por nos ajudar a sermos pessoas mais e mais como o Senhor deseja. Em nome do seu Filho, que nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, meninas. Então, como eu falei, já estou aqui vestida, pronta para falar com vocês um pouquinho sobre temperando as palavras e as ações. E como todo bom tempero, né, como toda boa receita, para a gente começar, nós temos que ter alguns ingredientes. Aí eu quero que ou vocês escrevam no chat, ou então abre rapidinho o microfone. Me falam sobre alguns ingredientes que é tipo temperos, né? Que a gente utiliza na cozinha no dia a dia. Vamos ver se eu tenho eles aqui comigo. Pode falar. Orégano. Orégano. Ó, temos. Qual? Páprica. Pimenta. Páprica. Opa, pimenta do reino. A páprica caiu no chão, eu não vou descer para pegar, que senão eu vou derrubar tudo que eu fiz aqui. Que mais que a gente usa? Sal. Sal. Oh, o meu sal estava no negócio de vidro, aí eu quebrei hoje, então foi pro de plástico. Cebola. Cebola tá lá na fruteira, não vou pegar agora que eu esqueci de pegar. Que mais? Alho, muito importante. Um azeitezinho, esse daqui é um falsier, que é azeite com óleo de girassol. Eu acho uma delícia, que é extremamente barato. E ainda vem com 2 azeitonas. Então, aqui tem alguns temperos. Eu tenho até açafrão da terra. Olha que luxo, que chique. Sou chiquérrima. Muito bem. Temperos, gente. Se você não tiver o tempero, os seus ingredientes, você não vai ter a receita. Correto? O negócio não vai para frente. Não tem como. Normalmente nós precisamos, além disso tudo, a gente tem que ter a receita. Então eu preciso seguir uma receita, a não ser que seja aquelas cozinheiras de mão cheia, né, que só vai botando o olho assim, pá, 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 já faz tudo, pega a colherzinha, mistura e ó, beleza. Nem todo mundo consegue ser assim. Tem gente que realmente precisa seguir a receita. E às vezes é importante a gente conseguir fazer isso. Agora, vocês falaram de um tempero muito conhecido. Aí eu quero pedir para uma voluntária que possa ler para mim Mateus capítulo 5, versículo 13, por favor.
Pode ser qualquer pessoa. Vou ler. Obrigada. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Muito bem. Esse versículo tem muita coisa interessante nele. Muita coisa. Em primeiro lugar, vocês sabiam que o sal era utilizado como pagamento para as pessoas no primeiro século, no século antes? Não é todo mundo que sabia disso, mas é de onde vem a palavra salário, que é salarium no latim. A forma de pagar as pessoas, lá no primeiro século, uma das formas, uma das principais, era sal. O sal era muito importante, extremamente importante. Outra coisa que o sal nos ajuda é na culinária. Eu não sei se todos vocês sabem, mas se você não tiver o salzinho com o chocolate, o seu bolo de chocolate não vai ter tanto gosto. O sal, ele realça o sabor do chocolate. Ó. Lógico, você não vai pegar o sal e encher no chocolate, lógico, né? Você tem toda a receita, toda a quantidade. O sal realça os sabores de todos os alimentos. Você comer alguma coisa sem sal é meio bastante sem graça, óbvio. A gente precisa do sal. O nosso corpo precisa do sal para ele funcionar. Obviamente, na quantidade certa, não em exagero. E tudo que nós comemos contém uma quantidade de sal. Às vezes muito, às vezes menos. O pãozinho nosso de cada dia contém sal, um pouco mais. E a fruta que você come também tem sal. Acredita nisso? Todos os elementos que nós temos ao nosso redor, todos precisam de sal. A gente precisa do sal para sobreviver como ser humano. E quando Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 13, sobre o sal, ele fala que nós temos que ser o sal da terra. Uma palavra que vem à mente de vocês quando a gente fala sal da terra. Uma palavra, uma frase. O que vem na cabeça de vocês quando fala sal da terra? Ser diferente. Ser diferente. Ok, muito bem. Que mais? Além de ser diferente. Testemunho. Testemunho. Perfeito. Eu estou esperando outra palavra, mas estão ótimas. Vai, continua. Testemunho, ser diferente. Mas pense em tempero. Pense em tempero. Essencial. Muito bem, Mariana. Essencial. O que mais? Dar sabor. Dar sabor. Então, essencial e dar sabor eu acho que os dois combinam um com o outro. Se eu não sou o sal desta terra, se eu não dou sabor, como é que eu vou influenciar de uma forma positiva as pessoas ao meu redor?
Por isso que o nosso curso é sobre a cozinha. Uma das paixões que a maioria das pessoas tem, eu tenho paixão, eu amo cozinhar, e nós temos que utilizar isso que a gente gosta para, ao mesmo tempo, evangelizar. Nós temos que saber como fazer isso. Aí eu quero que alguém lê para mim, por favor, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17. Eu esqueci de pegar um ingrediente aqui. Peguei. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17. Eu posso ler. 2 Timóteo 3, 16 e 17, né? Uhum. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e completamente preparado para toda boa obra. Muito bem. Então, a palavra de Deus é útil para Ensino, ensino, repreensão, repreensão, correção. Correção. muito bem. É útil para ensino, repreensão, correção. Praticamente as mesmas coisas que a gente tem que fazer quando a gente está aprendendo sobre a Bíblia e tomando os passos para finalmente a gente ser batizado. Nós temos que aprender com a Bíblia e a Bíblia vai nos corrigir e vai nos repreender. Ou seja, essa coisa bonita aqui, que eu estou tirando de cima do meu fogão, é uma Bíblia. E isso aqui é a minha receita. A receita para mim utilizar o sal está aqui. É aqui que eu vou encontrar todas as informações que eu preciso. O que fala em Hebreus capítulo 4, versículo 12? Aí pode ler outra pessoa. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Muito bem. A palavra de Deus é viva e eficaz, e extremamente afiada, como essa faca aqui, acho que é a maior que eu achei aqui dentro de casa, que o maridão usa para o churrasco. Muito afiada. Essa é a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus faz na nossa vida? Obrigada, viu, Denise, por ter lido. O que a palavra de Deus faz na nossa vida? Ela divide a alma. Como assim? Eu não sei. A palavra de Deus que faz. Eu não tenho esse poder. Mas a palavra de Deus, ela me divide, ela me transforma. E ela que vai fazer com que eu seja o sal. É a palavra de Deus que vai me ajudar a ser o sal. Ela vai me ajudar a temperar a vida das pessoas da forma correta. O que acontece se você, citando um exemplo sem citar nomes, o que acontece se você colocar naquele cafezinho delicioso, você acabou de passar assim de tardezinha, aí você vai lá e você está sem o óculos, aí você vai lá e você pega lá o negócio branco para adoçar o café, aí você leva para a igreja e chega lá e o povo vai tomar aquele café e quase morre do coração, porque em vez do sal, do açúcar, você pôs o quê? O sal! E quase matou todo mundo.
Isso eu vi acontecer algumas vezes na minha vida. É bem engraçado, por isso que eu não vou citar os nomes. Gente, não dá, né? Excesso de sal é bom? Não. Excesso de sal é péssimo. E onde que nós vemos, às vezes, aquele excesso de sal nas religiões aí afora, nesse mundo afora? Nessas denominações, nessas outras religiões que tentam falar de tudo, menos do principal. Então, eles falam sobre prosperidade, sobre curas inimagináveis, e não sei o quê, e joga aquele sal em cima de todo mundo, exagera, ultrapassa os limites, e aí se torna uma coisa chata, uma coisa de charlatões, uma coisa enganosa. Então, nós temos que tomar cuidado. Como é que nós estamos temperando o mundo ao nosso redor? O sal, gente, ele tem que estar na dose certa. Não pode ser em exagero. O exagero estraga. A falta mata. Aí você fica entre a cruz e a espada. Como é que você vai trabalhar? Você tem que aprender a usar a Bíblia da forma correta para você saber como que você vai usar este tempero, no caso, o sal. Você precisa conseguir ser um exemplo para as pessoas ao seu redor sem afogar as pessoas. Como é que a gente faz isso? Como é que vocês acham que a gente consegue ser o sal sem ser excesso? Será que vocês estão conseguindo entender qual é o objetivo que eu estou querendo chegar para vocês? Me dá um exemplo, se vier um exemplo assim na cabeça de vocês. Acho que também um exemplo próprio assim de culinária mesmo é que quando você não sabe a dosagem certa, você vai colocando aos poucos. Aí você vai experimentando, aí você vai vendo até que ponto assim, tá muito salgado, está faltando, uma coisa assim, justamente para não chegar, né, no ponto de ficar muito salgado. Aí acho que também isso se aplica muito a evangelismo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente vai falar assim para a pessoa. Não tô falando assim, não, é pra gente deixar de falar. Não, não é isso. Só que você vai falando aos poucos. A pessoa, ela não vai conseguir, tipo, principalmente se forem não cristãos, né? Tipo, ou ateus, né? Eles ainda não tem aquela virada de chave para perceber exatamente o que você está falando. Tem certas coisas que a gente só vai realmente compreender na fé, né? E também tem certas coisas que às vezes a gente nunca vai aprender, mas não é esse caso. Enfim, mas justamente disso, ir dosando, né? E falando assim uma coisa, aí depois você falando um pouquinho de outra, vai indo aos poucos. Aos poucos, isso mesmo. E esse aos poucos, como é que eu consigo fazer isso? O que eu tenho que ter com essa pessoa para ter esse aos poucos? Relacionamento, amizade. Relacionamento, amizade. Quando você cozinha, eu acho muito interessante quando a gente vê filmes, tipo filmes italianos, principalmente, né? Se tem uma base italiana, é a família inteira na cozinha fazendo alguma coisa. Geralmente é uma bagunça danada. O pessoal fala pelos cotovelos, ninguém se entende, no final sai uma comida linda e maravilhosa. Eu gostaria de estar assim, no depois, lá nos bastidores do filme, para ver se realmente a comida era boa. Mas quando a gente vê esses filmes, a gente vê isso. A gente vê uma família inteira junta, aquela turma toda reunida, e dá risada, e brinca, e tira sarro um do outro, e experimenta comida, e chega no final, o pessoal já experimentou tanto que às vezes não quer nem mais comer. Isso é a forma ideal da gente conseguir temperar corretamente as amizades, porque cristão, gente, sempre vai ter segundas intenções.
A primeira é fazer amizade, a segunda é trazer para Cristo. É isso que o cristão faz. E aí, se a gente consegue fazer isso utilizando uma cozinha, rapaz, melhor coisa do mundo. Uma coisa que a gente tem tentado fazer aqui onde nós moramos, aqui em Santa Isabel, faz 8 anos que a gente mora aqui. A minha cunhada, a minha sogra, vai fazer 2 anos agora em janeiro que elas mudaram para cá. E uma coisa que a gente tem tentado fazer, tem o Dia de Ação de Graças, que é sempre agora em novembro, né? É celebrado muito forte, o maior feriado nos Estados Unidos. E a gente tenta fazer algo parecido, de preferência ou no sábado ou no domingo, e convida os vizinhos para participar conosco, para agradecer a Deus o ano que nós tivemos, apesar das tristezas, das perdas e coisas assim. E isso tem dado muito certo, porque os vizinhos ficam, sabe, são de várias religiões, alguns não têm religião nenhuma, então tem sido uma forma para você usar o seu sal na medida certa, de chamar a atenção das pessoas para a sua casa, para elas observarem que você tem vários problemas, mas você não está arrancando os cabelos que te sobram por causa disso. Que você não é, que ser cristão não é um bicho de 7 cabeças. Porque tem religiões que você tem que adorar a pessoa, que é o principal daquela religião, para você fazer parte. E Cristo é o nosso rei. Deus é o nosso... Está aqui. A minha receita está aqui. E essa receita ela não é difícil. Ela tem muita história, ela tem muitos exemplos, e ela tem tudo na medida certa para a gente poder falar para o próximo, chamar o próximo para nós. E aí eu tenho mais uma perguntinha para vocês. Alguém sabe o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15? De cor, sem olhar? Pode olhar, eu deixo, vai. 2,15? Positivo operante. Tá bom. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Muito bem. Agora, Carol, já que você está com a Bíblia na mão, volta lá em Mateus capítulo 5 e lê a última parte do versículo 13. Mateus 5,13? Positivo, a última parte. Beleza. Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Perfeito. Se eu não manejar bem a palavra de Deus, que é o que discerne, vocês gostaram da faca, fala a verdade, hein? A faquinha é boa. O que discerne, o que separa, o que me corta no meio, para que eu possa ser uma pessoa boa, melhor, cada vez melhor. Se eu não sei manejar isso daqui, a palavra de Deus, eu não sirvo para nada, a não ser para ser pisada e ser jogada fora. Eu vou ser um sal sem sabor. Para que eu valho? Do que vai adiantar se ter vários temperos se eu não conhecer a palavra de Deus, que é a minha receita? É isso que nós temos que ter na nossa mente. Eu tenho que ter a receita em mãos para saber manejar, para saber onde buscar uma resposta ou um alívio ou alguma outra informação que vai me ajudar sempre a ser aquela pessoa que tempera corretamente o mundo ao meu redor.
Mateus 28, 18 a 20 fala o quê? Fala sobre o quê? O que é Mateus 28, 18 a 20? É a grande Autoridade de Jesus e a missão, né, que ele nos dá. Exatamente. A comissão. Comissão significa que é uma missão junto com uma pessoa. Quem é essa pessoa que me deu essa missão? Jesus Cristo, que a Valéria acabou de falar. Então, a grande missão, a missão que eu tenho junto com Jesus Cristo, é exatamente ser o tempero ideal para esse mundão. Eu tenho que ser esse tempero. Eu tenho que saber temperar as pessoas ao meu redor. Eu tenho que ter este cuidado de mostrar para elas qual é o caminho que elas precisam seguir para que elas também possam ser sal. Mas o sal na medida certa. Gente, existem vários temperos. Você tem um negócio aqui chamado realce para legumes, não fui eu que comprei. Mas você tem vários temperos, você tem alho, você tem como é que fala? Cebola, você tem até frutas, verduras, que você vai juntando tudo num panelão para fazer aquela comida gostosa. Nós temos nas nossas mãos muitas coisas para nos ajudar a temperar o mundo. E olha que interessante, durante estas aulas, nós vamos falar sobre alguns assuntos. Nós vamos falar sobre quais são os utensílios corretos que a gente tem que usar. Nós vamos falar sobre temperando a nossa mente, a boca, como é que eu tempero a boca, o corpo, e como é que eu vou ensinar os outros a fazer esse tempero. Acabamos de falar um dos versículos. E apresentar a mesa. Como que a gente apresenta uma mesa para um banquete espiritual? Então é isso que eu quero passar para vocês. Hoje é quase assim uma introdução, então está um pouquinho mais curta, é mais ou menos uma introdução mesmo, mas eu quero que vocês deixem sempre bem claro na mente de vocês sobre o sal. Que se você não souber temperar corretamente, você vai ou ser uma pedra de tropeço, porque você vai estar pondo sal demais, ou você não vai servir para absolutamente nada. E eu acho que não é isso que nós desejamos. Nós desejamos ser úteis para o reino de Deus. Então, para hoje é uma coisa um pouquinho mais curta, uma introduçãozinha para vocês. E o que eu quero saber, se vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de falar com relação ao sal, para a gente depois poder encerrar. Tem mais uma coisinha depois. Ou alguma coisa que você queira comentar. Ah, não, acabou muito cedo. Não gostei. Você estava querendo que só é isso aqui, um pedaço de bolo daqui de dentro? Cookies, talvez? Sabia. Já experimentou uma vez, né? Ai, só você, Carol. Mais alguma coisa, gente? Mais algum comentário? Além da comida? Ô, Mari, é uma coisa que eu penso assim, é que a gente tem que ser, além, né, de estar com esse tempero, esse sal, né, temperando o mundo, a gente tem que dar exemplo, né, porque às vezes a primeira Bíblia que a pessoa vai ter é a nossa vida, né? É verdade. É verdade, Renê. É verdade. Gente, só uma pequena coisa. Eu e a Renê, a gente se conheceu, sabe-se lá quando, e depois a gente voltou a conversar online.
E graças a Deus, recentemente pudemos nos encontrar de novo, ela aqui em casa. Então, é para você ver como o corpo de Cristo é maravilhoso, né? Quando tem um salzinho certinho, a gente vai aumentando esse caldeirão de gente dentro do corpo de Cristo, que é uma bênção maravilhosa. Maravilhosa mesmo. É como se conhecesse há muitos anos, né? Ixi, Minha opinião, né? é É verdade. inexplicável. É verdade. Não tem como explicar isso. Isso chama-se o Espírito Santo, chama-se o corpo de Cristo. É isso mesmo. Amém, isso mesmo. A Carol ainda está inconformada, Carol. Calma, Carol. Semana que vem vai ter mais. Eu prometo. Relaxa, eu ia falar disso agora não. Eu tava pensando que você tinha falado desse negócio de relacionamento, né? Uma coisa que aprendi muito lendo assim um livro do Alan Neller, que é não um livro, um PDF, né? No caso que eu peguei, do Evangelismo Eficaz dele, é que ele frisa muito esse assunto, e justamente de, cara, não tem como você basicamente chegar numa pessoa e querer começar a pregar assim, um monte de Cristo, não sei o quê, porque porque a pessoa não te conhece. Ela fala assim, mano, esse cara tá louco, eu nem conheço essa pessoa direito e tá querendo ir com esses papos aí torto pra cima de mim. Eu não, hein? Ainda mais pessoas assim que muitas vezes acho que até tem a intenção de ajudar, mas acabam piorando a situação, do tipo, falando assim, ai, mas se você continuar fazendo determinada coisa, você vai pro inferno, que não sei o quê. Gente, não é assim que funciona, não, por favor, não faz isso com as pessoas. Vai na amizade, vai criando um relacionamento, e depois você vai explicando para aquela pessoa por que aquilo dali tá errado. Por que, segundo a Bíblia, aquilo dali realmente não faz sentido, que aquilo dali vai levar ela, querendo ou não, à morte, né? Mas aí depois que você explicou com muito amor, com muito carinho, com muita paciência para a pessoa, aí depois é com ela. O que ela quiser fazer, é problema dela. O seu papel você fez e fez bem feito agora, né? Do que chegar nela e ficar querendo tacar um monte de coisa nela, que realmente não vai dar certo, não. Vai dar certo, não. Mas isso que você falou faz sentido. Uma vez, numa temporada, nós verificamos isso. Umas pessoas apareceram lá e as roupas eram muito indecentes. E depois de uma semana de ver a gente usando as roupas mais decentes, no final da semana o povo está pondo roupa sobre roupa para tentar ficar o máximo decente possível. E, na verdade, ninguém falou nada. Era só observando. Quando a gente lê em Atos que a Lídia, ela constrangeu o apóstolo Paulo a ficar com ela junto com os discípulos, é o que nós fazemos às vezes. O amor de Cristo, ele nos constrange, mas no sentido de que nos faz mudar. Eu não preciso falar para a pessoa, você não dá para usar uma blusa branca sem sutiã no culto. Eu não preciso falar isso. Com o tempo a pessoa vai se tocar, ela vai chegar, vai com a mini saia, ela vai ver que não dá, e ninguém mais está usando. Então, com o tempo, a pessoa vai vendo as nossas atitudes. E aí que você está temperando corretamente a vida da pessoa, por causa do seu exemplo, do seu modo de ser, do seu modo de falar, do seu modo de vestir. A pessoa observa tudo isso. Aí ela tem interesse, ela quer saber que tempero é esse, menina. Que é isso que você está usando nessa comida? Justamente, a pessoa fica se perguntando, né? Acho que também, muitas vezes, assim, pelo menos uma frase que falavam muito pra mim era tipo assim, mas a pessoa também, quando ela vê que você é diferente, ela vai vir perguntar pra você, não sei o quê. Só que muitas vezes, assim, eu fui percebendo, né? Às vezes não é exatamente assim. Às vezes a pessoa, tipo, ela percebendo, e ela mesma, ela chega à conclusão de que você realmente é diferente. Ela sabe por que você é diferente. Só que ela fica assim, nossa, será que eu pergunto? Será que eu não pergunto? Será que eu converso mais? Será que, tipo, não vou ser condenada, né? Com aquele tipo de comentário lá que eu tinha falado, né? Então, é justamente a gente ir mostrando aos poucos, e depois, quando a pessoa também te dá uma abertura, minha filha, ó, se aproveite. Você não espera, não, ó, vai lá e mata.
Sim, exatamente. Você tem que aproveitar temperando tudo que você está fazendo. É fácil? Não. É fácil ser cristã? Quem acha fácil, levanta a mão. Não, não é. É muito difícil. Mais alguém quer falar? Fala, Cris. Quer falar dois para vocês hoje. Mas eu queria falar uma coisa assim, ó. O que vocês estão falando, assim, a grandes situações é para quem foi dito para quem é de fora, assim, né? Mas às vezes a gente também tem que aproveitar e usar, né, esse tempero também para os de dentro, né? Porque às vezes o que acontece? Às vezes a gente acaba meio que achando que todo mundo tem que saber de tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, mas fulano tem tantos anos de batismo, mas fulano é isso. E a gente esquece de que a gente também precisa ter misericórdia das pessoas, né? A gente esquece que, às vezes, tem pessoas que elas entendem as coisas um pouco mais rápida e demora um pouco mais. Não só em questão de vestimenta, né? Em questão de fala, né? Ser grosseiro ou não, em questão de atitudes, né? Então, assim, a gente também precisa pensar nisso, né? Eu vejo assim, essa introdução que você deu foi bem legal, mas a gente também precisa pensar nisso, porque às vezes a gente acaba que não é condenando a palavra, mas a gente acaba achando que a pessoa ela tem que saber tudo e pronto, acabou, entendeu? Só porque ela está dentro do reino. E nem sempre é assim, né? Cada um tem um tempo. Sabe, claro que tem aquela situação. Você tem que correr atrás, né? Você tem que buscar entendimento, conhecimento, blá, blá, blá. Mas é difícil, entendeu? Às vezes a pessoa ela não tem todo esse conhecimento e a gente às vezes não sabe que a pessoa também não entendeu o que era para ser entendido, né? Não foi explicado para a pessoa ao ponto dela conseguir entender, porque tem pessoas que entendem a coisa um pouco mais rápido, tem outros que é um pouco mais devagar, né? Eu sempre falo assim que Deus, ele tem um propósito na minha vida, que eu sou muito ligada ao 220, e Deus sempre coloca pessoas mais tranquilas na minha vida, sabe? Então... Ainda bem que a gente não mora perto da outra. Então, assim... Então, eu vejo... Desculpa, Cris, pode continuar. Então, eu vejo que a gente precisa desenvolver isso também, sabe? A gente precisa ter esse cuidado, né? Aquela frase faz muito sentido, que o que Jesus faria, entendeu? Se fosse eu, como eu gostaria que agisse comigo, sabe? Fala, Valéria. Eu estava pensando nessa passagem que você falou de 2 Timóteo 2,15, né, que fala para apresentar aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, né? E você está falando de sabor, né, que nós que saborizamos o mundo, né? E através a gente vai em busca das pessoas e o nosso relacionamento visa a levar essas pessoas a Cristo, né? E se a gente não souber, porque às vezes a gente fala, mas só fala, não usa esses temperos que nós aprendemos com a palavra nas nossas vidas. E daí a pessoa vem, né, nos acha interessante, e a hora que chega perto, se aproxima, a gente passa vergonha porque elas vão ver que nós não somos aquilo que nós estávamos falando. A gente só fala, mas não tem mudança na própria vida, né? Então, isso primeiro tem que acontecer aqui em mim, para depois né? Porque senão eu vou passar vergonha, né? Eu não vou ser um obreiro que nem sei manejar a palavra de Deus, porque eu não faço na minha vida. O que você falou e a Cris falou era o versículo que eu queria falar. Era exatamente isso. Porque a gente... o Espírito Santo fazendo bagunça. É porque a gente, às vezes, pensa exatamente só nas pessoas de fora, que nem a Carol estava falando. Mas não é só nas pessoas de fora. Realmente começa dentro do corpo de Cristo.
Tanto que, quando fala que nós temos que cuidar das pessoas, ser benevolentes, por exemplo, é para você ser com a sua família imediata, né? Seus filhos, marido, e do corpo de Cristo. Essas são as pessoas que você tem que ajudar primeiro e depois você vai ajudar as pessoas do mundo. Sempre é o pessoal do corpo de Cristo em primeiro lugar. Eu acho interessante o trecho de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 12, e aí o texto que aparece aqui está escrito, brilhando como estrelas. Eu falei, ai, que chique, nós somos tudo estrela. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, né? Paulo falando com os de Filipenses, põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. É Deus que vai transformar a nossa vida, a vida da Valéria, da Renê, da Bela, da minha cunhada Denise, da minha mãe, da Cris, a minha vida, de acordo com o que ele acha que tem que ser feito. De acordo com os dons, com os talentos que ele quer desenvolver em cada um de nós. Aí vem no versículo 14, ai que legal. Façam tudo sem queixas e discussões. Isso não existe no corpo de Cristo. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio. Gente, será que foi o da Mari que travou? Acho que foi o dela. Já ela percebe. Eu acho que ela percebeu aqui, porque ela deu uma... Mary, caiu da cadeira ou não? Tudo bem aí? A queda foi tão grande. Não voltou até agora. Ela deu uma saidinha aí, eu acho que é para voltar. A internet aqui é muito ruim, gente. Deve ter caído lá em cima. Microfone desligado. Ei, voltei! Voltou. Tcharam! Eu posso ler de novo? Porque acho que vocês nem viram eu lendo, né? Vimos com pouco. Vocês ouviram só um pouquinho? Bom, vamos voltar de novo, vai. Eu estava aqui, internet volta a internet. E significa que vai chover, gente. Você mora no meio da mata, né, Denise? Mora no meio da mata, dá nisso. A gente sofre. Ainda bem que ninguém estava tomando banho para não tomar banho gelado. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Pô, eu estava lendo assim, onde fala que nós brilhamos como estrelinhas. Aí a gente vai encerrar com isso daí, antes que a internet vá embora de novo. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, Paulo falando, né? Obedecendo na presença e fora da presença, que a gente estava falando antes, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês o tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, Deus é que vai fazer na minha vida, na vida da Andréia, na vida da Valéria, da Renê, de todos que estão aqui participando. Ele que vai desenvolver os talentos que ele acha que eu e você podemos fazer. Obviamente, temos que fazer a nossa parte, né? Aí vem o versículo 14, é muito legal esse versículo 14, olha que legal. Façam tudo sem queixas nem discussões. Isso não acontece em lugar nenhum.
para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Ai, que legal, eu amo a Bíblia. Filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada. Oh, isso não existe hoje. Na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. 17. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado, a ele falando, né? Como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijam-se comigo. Aliás, Filipenses é o livro da alegria que Paulo escreveu na prisão. Então, gente, vamos encerrar com esse trecho. O tempero, o salzinho. Lá vai a internet de novo. Deixa eu tentar me controlar aqui. Internet voltou? Ai, tá ruim o negócio. O tempero, e lá se foi de novo. Mary, a gente está te ouvindo, pode continuar. Ai, que bom que vocês estão me ouvindo. Então vamos lá. O tempero perfeito que nós temos que ter é esse. É ser o sal deste mundo, para que a gente possa influenciar positivamente, de preferência, as pessoas dentro do corpo de Cristo, dentro da nossa família, que a nossa família sabe exatamente qual é o nosso ponto fraco, né? Principalmente mamãe e papai, nossa, como eles sabem tudo. Os nossos irmãos, e com as pessoas de fora. Porque, como a gente sempre já aprendeu, a igreja é um hospital, não tem ninguém são, não tem ninguém perfeito. Nós estamos aqui para aprender a sermos perfeitos. Estamos aqui para aprender a ser o sal na medida certa, para que a gente possa influenciar positivamente as pessoas ao nosso redor. Está certo, meninas? Entre alguns apagões, deu para vocês entenderem. Se alguém tiver alguma dúvida, pode dizer, ou cale-se para sempre antes que a internet, ou cale. Eu nem consigo voltar aqui. Ah, me matei. A única coisa que eu acho que vai ser maravilhoso essas aulas, hein? A gente vai sair daqui, olha, todo mundo espertinho. Ufa! Que bom! Mais alguém para falar? Que a minha internet está querendo ir embora já. Acho que ela está querendo cozinhar. Deve estar com fome. Viu, ó? Aumentamos 20 minutos só com comentário. Viu, ó? Como tinha que falar. Boa! Então tá bom, minhas amadas. Se ninguém tem mais alguma coisa para falar, eu quero agradecer a presença de todas vocês. Se preparem para a semana que vem, que nós vamos estar juntas aí. Boa noite, Mary. Vai ficar gravado. Vai, fica gravado. Fica assim, ô Andréia. Eu saí e voltei algumas vezes, que a internet está meio ruim, mas fica gravado sim. Tá bom. Beijo, meus amores. Boa noite, muito obrigada. meninas. Boa noite, Sheila. Boa noite, obrigada. fiquem com Deus. Vocês também. Tchau, beijo. até quarta, se Deus permitir. Até quarta. Beijo, tchau. Beijo. Ô, Mary, posso falar um pouquinho com você? Pose-te operante, fia. Fica à Deixa eu falar vontade. um pouquinho para ele parar de gravar.